Fala aí, English Student. Se você ficar até o fim desse vídeo, você vai entender exatamente por que eu ensino os meus alunos a aprenderem inglês por conta própria, sem depender de nenhum professor. Vamos lá. Bem, eu sou um autodidata e eu ensino o autodidatismo aos meus alunos. Mas por quê? Eu ensino o autodidatismo aos meus alunos porque o meu objetivo é a independência do aluno. Fazer com que o aluno não precise nem de mim, nem de nenhum outro tutor, nenhum outro professor, nenhum outro treinador de conversação em inglês. Que ele possa seguir por conta própria, não só aprender o seu inglês por conta própria, a partir do zero, mas também como manter e desenvolver e aprimorar esse inglês sem depender de ninguém. Pois bem, como que eu adquiri, mantive e aperfeiçoei o meu inglês estando de volta ao Brasil por mais de 20 anos sem ter ninguém para conversar em inglês? Para que a gente aborde esse assunto de uma maneira mais eficaz, é importante que você lembre desses números aqui. 80 e 20. 80% versus 20%. 80% versus 20% de quê? 80% de listening e 20% de prática da fala. 80% de input e 20% de output. Foi assim que eu mantive o meu inglês, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, no comecinho da década de 90, até hoje, são mais de 20 anos, e eu nunca tive ninguém para conversar em inglês, muito menos todo dia. A maioria das pessoas acha que praticar inglês é falar inglês. Não. Os meus alunos e eu somos as provas vivas que não é assim que funciona. Eu aprendi o meu inglês morando nos Estados Unidos, estando exposto ao inglês 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. Voltando ao Brasil, não havia nem internet na época. Então, como eu sempre fui viciado em filmes, eu sempre assisti um filme, ou pelo menos um pedaço de um filme, toda santa noite antes de dormir, independente de como a noite tinha sido, ou que horas era que eu estava indo dormir, eu sempre assisti um filme, ou um pedaço, ou metade de um filme antes de dormir. Eu me mantive assistindo filmes, sempre gostei muito de música e sempre adorei traduzir as letras das músicas, e como eu sou um autodidata e com o domínio do inglês, e eu sempre gostei muito de assuntos como história, geopolítica, engenharia social, e esses assuntos com as fontes em inglês, você tem muito mais opções e inclusive com mais alta qualidade as fontes. Então eu sempre estudei tudo em inglês e sempre assisti documentários em inglês e aulas em inglês a partir da época da internet. Então você pode literalmente assistir aulas de qualquer faculdade, universidade, dessas de maior porte. As aulas estão publicadas no YouTube, você pode assistir. Então é dessa maneira que eu mantive o meu inglês, ou seja, eu me mantive conectado ao inglês todo santo dia. Eu ouvia inglês, eu assistia vídeos, vários tipos de materiais em inglês, eu lia muito em inglês, livros em inglês. O inglês sempre jorrando para dentro da minha cabeça, através de olho, através de ouvido. Então, eu me mantive em contato com o inglês. E, de vez em quando, eu falava inglês sozinho. De vez em quando, antes da internet, eu falava inglês ao telefone. E depois da internet, já na época do MSN, já podia, de vez em quando, falar com alguém em inglês e testar. Ver se eu tinha perdido meu inglês, se meu inglês tinha se mantido ou se meu inglês tinha se desenvolvido. E a conclusão era sempre muito satisfatória, porque mantendo aquele dia a dia, mantendo aqueles hábitos que eu, na verdade,
me dava o maior prazer, eu consegui manter o meu inglês, consegui aprimorar o meu inglês, consegui desenvolver o meu inglês. E depois de 20 anos, agora no Skype, que eu converso em inglês diariamente com várias pessoas que eu conheço fora do Brasil, muitos americanos e alguns australianos, eu consigo perceber que não só eu mantive o meu inglês, mas eu aprimorei demais o meu inglês nesses 20 anos que eu estou aqui no Brasil. O meu inglês hoje é muito melhor do que o inglês que eu tinha quando eu morava nos Estados Unidos, sem ter ninguém para conversar. E é assim que os meus alunos aprendem inglês do zero, e é assim que eles experienciam essa learning curve, esse processo de aprendizado. Não é necessário estar matracando em inglês. O mais importante é você estar se banhando no inglês. É isso que você precisa fazer. Por que focar na independência do aluno? Para não limitá-lo apenas à experiência do professor ou dos professores. Cada professor, tenha ele aprendido o inglês dele ou dela da maneira que seja, aquela é a experiência dele e ele vai passar aquela experiência para o aluno. Se o aluno só fica ali, o aluno vai se limitar àquela experiência que já é de segunda mão. O aluno pode tentar outros professores, mas se ele ficar só com o professor, sempre tem um professor, ele vai estar sempre limitado àquela experiência. Por isso que, além de você experimentar um ou mais professores, não tem problema nenhum você estar aqui pegando dicas, macetes e bizus comigo, não é? Então, isso é válido, mas chega uma hora que você tem que cortar esse cordão umbilical, seu Genival. Chega uma hora que você tem que fazer isso. Por quê? Porque se o seu professor, se eu decidir dar uma morridinha, você não está dependente, você está independente. O que é aprender inglês? Aprender inglês é uma aquisição de informações, aquisição de conhecimentos, ou aprender inglês, aprender uma língua é a aquisição de um novo talento? Assim como aprender a tocar um instrumento, ou aprender a surfar, ou aprender a dançar muito bem. Qual que é a diferença entre informação e talento? Qual que é a diferença entre conhecimento e o talento? Bem, uma informação, um conhecimento, a partir do momento que você sabe, por exemplo, a data quando alguém nasceu, a data quando alguém importante morreu, ou a época, o momento histórico, quando aconteceu isso ou aquilo. Aquela informação ali, por mais valiosa que seja, uma vez que você tem, você a compreende, você não precisa estar praticando. Você não precisa ler isso todo dia, você não precisa assistir aquele documentário, ler aquele livro todo dia, toda semana, todo mês, para você lembrar daquela informação e passá-la adiante ou utilizá-la da maneira que você quiser. Agora, se você quiser adquirir um novo talento, se você quiser aprender um instrumento musical, se você quiser aprender a falar alguma língua, se você quiser aprender a dançar bem, se você quiser aprender a surfar, andar de skate, se você quiser ser algum atleta, se você quiser adquirir um novo talento, aquilo é prática diária e quando você para de praticar, você perde aquilo. Por mais natural que seja, a sua performance sempre cai se você fica uma semana sem praticar. Um skate, um surf, um ping-pong, o que quer que seja. A sua corrida. Então, essa é a diferença entre adquirir um novo talento e adquirir um conjunto de conhecimentos ou um conjunto de informação. Essa é a diferença. Você está pleiteando uma coisa um pouco maior, que é adquirir um novo talento. E isso necessita de prática diária. Quanto mais praticar, mais rápido e melhor você vai conseguir esses resultados. Como que funciona a mente de um autodidata? A mente de um autodidata, ela funciona de uma maneira simples. É um mandamento e 3 pilares. Qual que é o mandamento do autodidata? Thou shalt never study material which makes thee yawn. Ou seja, tu jamais
estudarás material que te faz bocejar. Esse é o único mandamento do autodidata. Você só desenvolve em alguma coisa se você tem paixão por aquela coisa. Se aquela coisa te dá aquela sensação de uau, não vejo a hora de acabar o que eu tenho que fazer aqui para poder pegar no que quer que seja aquilo que você esteja fazendo. Essa é a sensação que você tem que ter quando você estiver estudando, praticando qualquer coisa, qualquer material. Aquela mesma sensação que uma criança tem quando ela recebe, ela ganha o seu primeiro Xbox ou o seu PlayStation 0 bala. Ela não quer comer, ela não quer dormir, é difícil tirá-la da frente daquilo. E ela faz aquilo várias vezes, repetidas vezes. Por quê? Por causa da paixão, não enjoa. Dá um filme, mostra um filme na época do DVD, dá um DVD para uma criança, um desenho, uma animação, um desenho qualquer que ela gosta. Ela vai assistir aquilo 1000 vezes. Não é? Então, essa sensação que o autodidata tem com tudo que ele faz. Acorda antes do despertador para poder fazer, sonha com aquilo, dorme pensando naquilo, já acorda com planos para aquilo. Então, por isso que esse é o único mandamento pelo qual o autodidata vive. Se você ama odontologia e você adora aquilo, você vai ser um excelente dentista. E aquele consultório do lado do seu, que tem um dentista que fez aquilo, nem sabe por quê, ele não tem a mesma paixão que você, ele vai perder todos os clientes dele para você. Porque você faz com amor, com paixão, então você vai fazer muito melhor do que ele que faz aquilo numa obrigação, sei lá por que ele faz aquilo. Mesma coisa com o inglês, com qualquer empreitada na qual você se enganje aí, tá ok?